Fala, alvoroçados da Fórmula 1, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é Cláudio Palumbo e sejam bem-vindos ao canal Palumbo F1. Hoje a história é sobre o lendário Gilles Villeneuve, um maluco voador, que vale muito a pena contar sobre a vida de Gilles Villeneuve. Antes disso, informações dos nossos patrocinadores. Escapamento Sintra, seu carro com problema de escapamento, procure lá Escapamento Sintra, segue aqui o endereço, na rua Dom Joaquim de Melo, lá na Moca. Procura o Cícero e diga que você assiste o canal Palumbo F1. Lá você irá conseguir um grande desconto e seu carro na mão de pessoas qualificadas. E também o oferecimento do meu amigo Drico Mariano, que apresenta toda quinta-feira à noite um Samba Black lá no Facebook. Segue aqui o link também. Quem gosta de um Samba Black, músicas de qualidade, entrevista com pessoas famosas, é só curtir o Drico Mariano. Dado o recado, simbora pro vídeo. Joseph Gilles Henri Villeneuve, mais conhecido como Gilles Villeneuve, nasceu na província de Quebec, lá no Canadá. Em 1970 se casou com o Joan e teve um casal de filhos, Melanie e Jacques Villeneuve. Isso mesmo, Jacques Villeneuve. Para quem não conhece ou para quem conhece, é aquele Jacques Villeneuve que foi campeão pela Williams em cima de Michael Schumacher. Gilles Villeneuve ingressou na carreira em 1975, na Fórmula Atlantique. Era uma fórmula muito conceituada e muito disputada. No final de 76, a Fórmula 1 fez uma parceria com a Fórmula Atlantique, dando aos pilotos a oportunidade de correrem nessa categoria, aonde exatamente Gilles Villeneuve também corria. Villeneuve enfrentou todos os atuais corredores da Fórmula 1 sem medo nenhum, e mostrando sua bravura, vencendo até o atual campeão do mundo, o James Hunt. Hunt ficou impressionado com Villeneuve após a sua vitória e acabou pedindo para que os chefes da equipe McLaren e os donos dessem uma oportunidade para Villeneuve. Foi então que a McLaren decidiu fazer um contrato de apenas 5 corridas com Gilles. E Gilles foi para a McLaren. Estreou em 1977 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que foi pessimamente mal seu resultado, e fez só mais uma corrida, totalizando 2 corridas. Em seguida, a McLaren acaba rescindindo o contrato com Villeneuve, dizendo que ele não era um bom piloto. Claro, nós sabemos que toda categoria, que quando você muda, há uma dificuldade, adaptação, mas fizeram sacanagem com Villeneuve. A McLaren cedeu para ele o terceiro carro, que nada mais era do que o carro utilizado por Emerson Fittipaldi quando foi campeão lá em 1974. Agora você imagina, em 76, correndo com um carro de 74, como é que o piloto vai fazer milagre? Não tem como, fica difícil. Saindo da McLaren, quem já estava de olho nele, nada mais era do que o comendador Enzo Ferrari. Lá, o dono da Ferrari na época. Hoje, para quem não sabe, a Ferrari, quem é dona da Ferrari é a Fiat. Isso mesmo, a Fiat, desses carros na rua que a gente vê aí, ela que é dona da Ferrari. Então, o comendador Enzo Ferrari ficou encantado com o Villeneuve e deu uma oportunidade a ele. Disse a ele, meu filho, vai lá para a pista e faça seu melhor. Villeneuve não conseguiu baixar os tempos que tinham de outros pilotos, mas mesmo assim acabou tendo a oportunidade pelo comendador que deu a ele. Seu parceiro de equipe da Ferrari passou a ser então o argentino, o Carlos Reutemann. Carlos Reutemann foi seu companheiro. Logo em seguida houve um grande prêmio do Japão, onde Villeneuve se envolveu num acidente assustador. Acabou tocando a traseira da Tyrrell de Ronnie Peterson, decolou e caiu com a sua Ferrari numa área completamente restrita para telespectadores, matando 10 pessoas. Villeneuve continua correndo. Em 1980, o comendador Enzo Ferrari diz que a Ferrari vai começar a trabalhar exclusivamente para Villeneuve, pois vê um potencial muito grande nele. Ele era maluco. Para quem acha que Nigel Mansell, quem conheceu Mansell lá o Leão, era doido, Mansell era aprendiz de Villeneuve.
Villeneuve era 3 vezes ou 10 vezes mais doido do que Nigel Mansell. Lembra lá do Dr. Sid Watkins que eu cheguei a comentar com vocês? Tem um livro dele muito bacana que ele relata um grande prêmio no qual eles iam para o grande prêmio assistir a corrida, para trabalhar na corrida, e o Dr. Sid Watkins perdeu a hora. E acabou encontrando o Villeneuve e pediu uma carona. Villeneuve foi e deu a carona ao Dr. Sid Watkins. Chegando no autódromo, a esposa de Villeneuve, que estava junto com ele, a Joel, disse que olhou para trás e não viu ninguém. Falou, ué, cadê o doutor? Quando olhou, ele estava deitado no assoalho do carro de tanto medo. Diz que ele passou em todos os faróis vermelhos e não respeitou nada. Esse era Gilles Villeneuve. Em 1981, a Ferrari entrou para o grupo seleto dos carros turbo. Você imagina, um carro naquela época turbo, mas era o que aconteceu. Em 79, quando acabou sendo substituído o Carlos Reutemann pelo sul-africano, o Judd Scheckter, que ficou até 1981. Em 81 para 82, a Ferrari substituiu por Didier Pironi, e o atual amigo, piloto, companheiro de Gilles Villeneuve era Didier Pironi. No Grande Prêmio de San Marino, logo na largada, começa a correria e tome velocidade com o pé direito. A Ferrari domina a corrida o tempo todo, com Gilles Villeneuve em primeiro e Didier Pironi em segundo. Quando chega a um determinado ponto da corrida, a Ferrari já descobre que praticamente a corrida já está ganha. É como é feito com a Mercedes de hoje. Então chega a ordem dos boxes. Tirem o pé do acelerador, diminuam a velocidade e tragam as crianças para casa com a maior segurança. E foi isso que aconteceu até a última volta, onde Didier Pironi, não respeitando as regras da Ferrari, ultrapassa Gilles Villeneuve e acaba ganhando o Grande Prêmio de San Marino. Villeneuve ficou maluco, ficou doido. Ele falou, fui traído. Apesar de contas, Pironi não respeitou a equipe. E Villeneuve chegou até a cogitar de ir embora para Williams, em 1983. E ele prometeu que a partir daquele dia, nunca mais ele falaria com Didier Pironi. Só que esse grande prêmio, mal ele sabia que era o último grande prêmio da vida dele, em 1982. O grande prêmio seguinte foi o grande prêmio de Zolder, lá na Bélgica. E os carros saíram para fazer o classificatório e Didier Pironi já estava 1/10 de segundo na frente de Villeneuve. E Villeneuve não ia levar desaforo para casa. Afinal de contas, havia sido sacaneado pelo amigo no Grande Prêmio anterior de San Marino e dessa vez não tinha conversa. Faltando 8 minutos para acabar o treino, Villeneuve vem para a pista, abre volta. Quando chega na primeira chicane, ele encontra uma marche de Jochen Mass lenta na pista, voltando para o box. Mass, depois de uma entrevista, até diz, eu vi o Villeneuve no retrovisor e puxei para a direita. Só que ao mesmo tempo que Mass puxa a sua marcha para a direita, Villeneuve puxa ao mesmo tempo para a direita também. Para vocês terem uma ideia da velocidade, Villeneuve vinha a mais de 210 km por hora, naqueles carros que era uma bomba relógio. Foi inevitável. A roda dianteira da Ferrari toca com a roda traseira da Marche e Villeneuve decola. O impacto foi tão grande e a velocidade junto que o carro decolou por aproximadamente 100 metros antes de se desintegrar no solo. Quando a Ferrari de Villeneuve bate no chão, o piloto é projetado para fora da Ferrari, sentado no banco de seu carro, sem o capacete, porque a pancada foi tão forte que arrancou o capacete de Villeneuve. Ele voa por mais 50 metros e se choca no alambrado, caindo no chão. Nesse exato momento, os pilotos que vêm atrás param os carros e descem correndo. Derek Warwick corre junto com John Watson. E chegando lá no alambrado, encontram Villeneuve no chão, completamente azul, e descobre que ele ainda está vivo, mas está sem respirar. Leva 35 segundos para que o medical car chegue lá, para socorrer Villeneuve. Vocês podem até me dizer, nossa, 35 minutos foi uma eternidade. Foi e não foi. Se vocês levarem ao pé da letra, 35 segundos é muito tempo sim. Mas o medical car ele fica exatamente lá nos boxes. O circuito naquela época ultrapassava 4 km de distância. Vocês imaginam, um acidente, às vezes a mais de 3 km de distância,
o medical car tem que sair do box até poder chegar lá para poder socorrer o piloto. Então, para vocês terem uma ideia, chegaram a socorrer o piloto em 35 segundos. Se for mesmo pensar, não demorou tanto. É que os carros também não ajudavam, não era a tecnologia que é feita hoje. Era um carro mais convencional. Chegando no local, o medical car, lá o Dr. Sid Watkins, que já trabalhava na Fórmula 1 na época, viu Villeneuve azul e fizeram uma traqueostomia nele. Entubaram e mandaram ele para o hospital. Chegando lá no hospital, no Canadá, foi constatado que Gilles Villeneuve havia fraturado o pescoço e não tinha muito mais o que fazer. Foi quando, então, decidiram avisar a sua esposa, a Joan, que morava na época em Monte Carlo, e manteram Villeneuve vivo até que Joan pudesse chegar no hospital e se despedir do marido. Villeneuve faleceu no dia 8 de agosto de 1982, às 21 horas e 12 minutos. Foi uma tristeza, porque era um piloto sensacional. E eu, aquele dia, eu era criança. E à noite, no Jornal Nacional, o apresentador na época era o Cid Moreira. E mostrou o acidente de Villeneuve. Foi para mim, até hoje na minha vida, o acidente mais assustador que eu vi na minha vida. Foi o que mais me perturbou, o que mais me deixou triste até hoje, foi a morte de Villeneuve e a forma como foi. Eu vou deixar aqui um videozinho agora para o final, que foi no Grande Prêmio de Dijon, na França, em 1979, aonde o vencedor no dia foi Jean-Pierre Jabouille. Mas Gilles Villeneuve disputava o segundo lugar com o francês René Arnoux. No final das contas, ninguém queria se importar quem tinha ganhado, e sim para ver quem chegava em segundo. Arnoux com sua Renault e Villeneuve com sua Ferrari. Naquela época eram carros com motores turbos. Vocês vão ver a situação do circuito, que era precário, os guarda-rails não eram aquelas coisas, poucos tinham, e atrás de guarda-rail era um abismo. O vídeo vai ter 1 minuto e 50 segundos. Foi o pega mais espetacular que eu vi na vida da Fórmula 1, para ver quem chegava em segundo lugar. E o mais bonito de todos, ninguém joga sujo por ninguém. Acaba batendo roda com roda, Villeneuve com Arnoux, e ninguém joga ninguém para fora. Foi uma corrida leal, uma corrida fantástica. No final, o Villeneuve acaba ganhando, com o Arnoux empurrando ele. E depois da corrida falaram, mas você perdeu para o Villeneuve. Ele falou, não perdi para o Villeneuve, eu perdi para um dos melhores pilotos do mundo. E ele estava certo. Então segue o vídeo aqui para vocês verem aqui no final. Para quem gostou dessas informações sobre essas curiosidades de pilotos que eu trouxe hoje sobre o Gilles Villeneuve, peço a vocês aí, com todo carinho, que deixem seu like, se inscrevam no canal, assim que puderem ativem o sininho, compartilhem o vídeo, será um imenso prazer ter vocês aqui comigo. E sempre que puder eu vou trazer vídeos. A ideia é sempre trazer vídeos de sexta-feira e também logo após algum grande prêmio, ok? Muito obrigado pelo carinho, assistam o vídeo e deixem lá seus comentários. E até a próxima volta. Um forte abraço e um bom fim de semana. Valeu!